Salmos, livro dos Salmos, número 51. Nós vamos ler apenas o versículo 12. Está escrito assim na palavra do Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala ao coração dos meus irmãos essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. A perda da alegria. Irmãos, segundo o texto de Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, ele afirma que dentre a evidência do fruto do Espírito há um elemento chamado alegria. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no cântico de Miriam disse: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a razão da minha alegria, o Senhor é a minha alegria. Muitos cristãos têm perdido essa alegria no Senhor. E por isso muitos deles estão mergulhando numa frieza espiritual que nós não temos como calcular o que acontece com os nossos irmãos que têm perdido a sua alegria. E aí, quando eu vejo esse sentimento, eu não sei, talvez fosse melhor as lâmpadas acesas, eu vou ficar mais bonito. Vai ficar mais alegre. Então, irmãos, quando eu penso nisso, o Senhor me conduziu a esse texto no Salmo 51, que fala de uma realidade que o salmista viveu. Esse salmo ele escreveu quando ele esteve de frente a uma realidade da qual ele não gostaria de encarar. Eu perdi a alegria no Senhor. Eu estou triste, eu estou mergulhado num poço de angústia e de tristeza, porque alguma coisa me faltou e eu estou mergulhado nela. Eu preciso que o Senhor restitua a minha alegria. Sabe, irmãos, a perda da alegria começa com algo que parece que é coisa boba, que é coisa simples, que não tem nada de a ver, é inofensivo. Não pode, isso jamais. Eu sou crente suficiente para não permitir que isso mine a minha alegria e tire de mim a comunhão com Deus. Davi também pensava assim. A bobeira que aconteceu com Davi foi uma coisa tão boba e que o conduziu a um precipício tão drástico. Apenas um olhar, apenas vislumbrar uma bela mulher que se banhava no rio, no momento de sua folga, no momento da sua ociosidade. Estava lá a turma toda guerreando, e Davi em casa no seu palácio, afinal ele era o rei, não estava errado. Mas ele se espreguiçou ali naquela manhã de qualquer dia. Ele sai à varanda dos seus aposentos. Quando ele mira os olhos ao rio, ele vê uma mulher muito bonita, corpo de violão, daquelas que saem na capa da Playboy. E ele se encantou com aquela mulher. Ele queria saber quem era aquela mulher. Ele queria saber o negócio, o resultado. Ele se valeu da sua autoridade de rei, e ele pecou contra o Senhor, e aí a sua alegria foi sendo minada, sem que ele nem percebesse o que estava acontecendo. Uma pesquisa do Instituto Josh McDowell, nos Estados Unidos,
revelou que 2,2 bilhões de pessoas estão conectadas à internet. E que 247 bilhões de e-mails existem nas pessoas hoje. 5 bilhões de mensagens são enviadas por dia nos aplicativos de trocas de mensagens. Esse instituto também revelou por uma pesquisa que 40% das crianças nos Estados Unidos hoje estão online. A internet já ultrapassou e muito a televisão. E sabe, irmãos, dentro desses 247 bilhões de e-mails e pessoas cadastradas nos e-mails, 2,5 bilhões de e-mails são pornográficos todos os dias, enviados. A idade média de iniciação à pornografia no nosso século é de 9 anos. Isso quer dizer que as crianças aos 9 anos de idade já têm acesso à visualização da livre pornografia pelo canal chamado internet. 80% dos jovens na idade de 15 a 17 anos já foram expostos a algum tipo de pornografia em nossos dias. E de acordo com a Academia de Advogados Americanos, 68% de todos os divórcios nos Estados Unidos foram motivados por encontros com novos parceiros conhecidos através de onde? Da internet. E tem mais: metade dos homens e metade das mulheres nessa pesquisa perderam o desejo pela relação sexual lícita com o seu cônjuge por causa da pornografia virtual. O que é que isso tem de mais? Afinal de contas, isso é uma coisa particular minha. Esse é um problema meu. Só que essa é uma porta de entrada que vai roubar de você a alegria de estar na presença de Deus. Parece uma coisa boba, parece uma coisa que não tem nada a ver, mas são essas coisas que começam devagarzinho, que começam sem nenhuma intenção e que vai minando o nosso caráter, vai minando os nossos conceitos bíblicos eternos, os conceitos divinos da realidade, da sexualidade, da comunhão, do relacionamento. E isso tanto tem sido um problema para jovens, crianças, como também para homens e mulheres velhos. Desculpe a expressão. Mas tem se dado conta de que isso tem sido um grande ladrão da nossa comunhão com Deus. Tem também aquela velha história da evolução no assento na igreja. Às vezes o cristão se converte, tem muita alegria, está na igreja, chega com todo fogo, com todo gás, com toda força. Ele sempre chega cedo à igreja, senta os primeiros bancos, participa de todas as iniciativas. De repente alguma coisa lhe acontece, mina o seu prazer, a sua alegria. Uma coisa que houve, uma palavra mal empregada, uma mensagem que foi pregada e que de repente ele se viu encurralado e aquilo não lhe agradou. E aí ele começa já a relaxar um pouco.
E aí ele já não senta mais nos primeiros bancos, já vai sentando no meio, já não vem com a mesma frequência à igreja, já não tem mais aquela mesma alegria. De repente, quando cuida que não, ele está sentando nos últimos bancos. A gente nem vê quando ele chega e muito menos quando ele vai embora. Ele sai feito um furacão e chega feito uma pena que cai ao chão para que ninguém perceba que ele chegou. E daí a pouco, quando menos se espera, ele já não vem mais à igreja. Ele já não sente mais falta da comunhão dos irmãos. Ele já começa a responsabilizar o pastor que não foi visitá-lo. Já começa a colocar a culpa nos irmãos que ninguém ligou para ele, que ninguém se importou com ele. Quando na maioria das vezes não são todos os casos, mas na maioria das vezes ele mesmo é o responsável, porque ele vai se esquivando, ele vai fugindo, ele não vai mais se inserindo, ele está se desligando, ele não quer mais nenhuma posição, ele não atende mais uma convocação, e daí a pouco as pessoas vão meio que deixando de lado mesmo, porque ele não quer mais. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá em Catolé do Rocha, eu estudava na escola, e a escola resolveu criar um tal de Grêmio. Quem aqui foi de Grêmio escolar? Os irmãos, se lembrar de Grêmio escolar? Ninguém foi você se lembra do Grêmio, mas não foi do Grêmio. Pois é, eu me lembro do Grêmio e fui do Grêmio. Aí resolvi me meter nesse tal de Grêmio na escola. Para que danado eu fui me enrolar com aquilo? Hein? Pois é, mas eu me enrolei com aquele troço. E aí comecei a me enrolar com aquilo ali, e aquilo foi consumindo, me tirando do domingo de manhã da escola dominical, porque tinha reunião do Grêmio, porque tinha parada do Grêmio, porque tinha iniciativa dos estudantes, tinha uma festinha não sei de quê, tinha não sei o que mais lá, mas eu achava que não tinha nada demais. Afinal de contas eu era adolescente, eu tinha que ser adolescente, eu tinha que curtir com os meus colegas no Grêmio. Irmãos, a minha fé esfriou de uma maneira tão grande, que eu já começava a pensar, não vou mais na igreja, porque com que cara eu vou chegar lá? Já passei tanto tempo sem ir à igreja, e agora aí, sabe, vamos deixar isso para lá. Mas graças a Deus que o Espírito Santo não deixou que eu adormecesse totalmente. E eu tive tempo de pensar na burrada que eu estava fazendo da minha vida, e voltar a sentir a alegria de estar na presença de Deus. Nós não podemos deixar de contar também acerca da oferta e da procura que nós temos hoje. O acesso a uma multidão de entretenimentos. Quando que a gente às vezes era para estar na igreja e realmente estar na igreja, mas não estamos. Estamos de corpo presente na igreja, mas o nosso coração, a nossa mente, até a nossa boca está fora dela. Somos incapazes de cantar um corinho, mas passamos o culto inteiro conversando de outras coisas que não tem a ver com o que está acontecendo no culto. Somos indiferentes. Parece até que o culto é como se fosse um purgante, como se fosse algo ruim que eu tenho que engolir. Sinto muito em lhe informar, alguém roubou a sua alegria de estar na presença de Deus. Você não se envolve, se torna indiferente, não comparece às atividades comuns da igreja, e sabe, isso vai esfriando a sua fé, e vai esfriando você a tal ponto que você fica tal qual um carvão simplesmente preto, sem brasa nenhuma, que não pega fogo de jeito nenhum.
E aí, eu volto a mergulhar no texto do Salmo 51 e começo a perceber o que o salmista apresenta para nós nesse texto. Eu quero começar ressaltando que ele perdeu a sua alegria e a sua motivação. Está no versículo 12 que nós lemos. Ele diz: Senhor, restitui-me. Eu preciso sentir de novo a alegria que eu senti um dia. Eu preciso, Senhor, ter um renovo na minha vida, ter um reencontro com o Senhor de verdade. No versículo 2 até o versículo 5, como também no versículo 14, o salmista tem a percepção de que as escolhas que ele fez na sua vida eram essas escolhas que estavam lhe oprimindo. Estavam lhe oprimindo e estavam lhe escravizando. Ele diz que ele estava sujo por um pecado. Eu me sinto sujo, Senhor, por causa do meu pecado. O meu pecado está me sujando. Eu conheço as minhas transgressões. Outra vez ele está dizendo assim: o meu pecado está posto diante de mim. Ele está me dominando, ele me oprime, ele me sufoca. No versículo 4 ele diz: eu fiz o que é mal perante o Senhor. E no versículo 14 ele diz: Senhor, eu queria que o Senhor me livrasse dos crimes que eu cometi, e eu quero que a minha língua volte a exaltar o teu nome. Davi reconhecia que ele estava em condições de afastamento da presença de Deus. Veja o versículo 11. Ele diz: não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele estava reconhecendo que o momento que ele estava vivendo era um momento de afastamento. Mas ele pediu ao Senhor: pelo amor de Deus, não me tire isso que eu tenho. Não deixe que isso se acabe dentro de mim. Eu sou, Senhor, carente do teu perdão. No versículo 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua benignidade. Deus sempre se agrada e sempre vai se agradar de um coração contrito, arrependido, inclinado. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas que não pequem. Não é isso que Deus está querendo. O que Deus está querendo são pessoas sinceras e honestas com Ele, que reconheçam que são pecadores e que carecem da misericórdia dEle todos os dias. Mas às vezes roubaram a nossa alegria. Nós não temos prazer mais de estar com o Senhor. Nós não nos inclinamos mais diante dEle. A palavra do Senhor parece que entra num ouvido e sai do outro. Nós não sentimos uma alegria quando louvamos a Deus. E o que o salmista estava dizendo: Senhor, eu quero sentir a tua presença outra vez. Eu quero, Senhor, me alegrar com o Senhor. Mas a gente impôs tantas coisas para a nossa alegria, para a nossa diversão. Frequentamos os lugares, realizamos os desejos, mas essas coisas passam, irmãos. Mas a palavra do Senhor nunca passa. O Senhor nunca muda. Preste atenção nisso, jovem. Preste atenção nisso, meu querido irmão. Davi tinha disposição para corrigir os seus erros. Ele gostaria de sentir essa alegria outra vez. Versículo 8 diz: Senhor, faz-me ouvir júbilo
e alegria, para que se exultem os ossos que estão esmagados. No versículo 10, ele pede ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração que? Puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Senhor, me ajuda, que eu seja transformado, que eu seja mudado, que eu seja lapidado, que eu seja melhorado. Davi reconhece nesse texto o maior e mais especial de todos os remédios para o mal do homem, porque o mal do homem se chama pecado, e o pecado é o único responsável por nos roubar a alegria de estarmos na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Adão lá no paraíso. Quando o cabo safado do Adão se viu na circunstância que estava, que tinha errado contra Deus, o que foi que ele fez? Eu vou me esconder, eu vou fugir da presença de Deus. Se eu tivesse no lugar de Adão, tinha feito a mesma coisa ou pior. Se você tivesse lá também, você tinha feito a mesma coisa. Não pense que com você seria diferente. Mas Adão quis rapar fora. Adão quis sair de cena. E assim acontece conosco. Estamos pecando, estamos falando contra Deus, estamos indo contra o Senhor, e a tendência nossa é nos afastarmos, e se nos afastarmos, nos esfriaremos, se nos esfriaremos, morreremos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui quer morrer. Eu estou falando de uma morte espiritual. Nós estamos envolvidos com tantas outras coisas que nos esquecemos que nós somos seres espirituais. Mas existe um remédio para isso, e esse remédio se chama arrependimento. Eu quero dizer para você hoje, meu querido irmão, nada poderá trazer paz à sua alma, luz aos seus olhos, ou alegria ao seu coração, até que você possa sentir o completo perdão de Deus na sua vida. Davi, especialmente nos primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, Davi usa 3 palavras no hebraico para descrever o que é pecado. A primeira palavra é pechar, significa transgressão, traduzido por transgressão. É aquela alma rebelde que comete a transgressão por voluntariedade. Ele sabe que está errado, ele sabe que é errado, mas ele faz assim mesmo, ele peca. E isso é rebeldia, isso é transgressão. E aqui a ênfase desse pecado recai sobre a vontade. Eu tive vontade de pecar, eu pequei porque eu quis, eu sabia que estava pecando. A segunda palavra que Davi usa aqui é arrom, que transliterado quer dizer culpa, cuja raiz dessa palavra leva-nos a um entendimento de depravação. E aqui a ênfase dessa palavra recai sobre os sentimentos da pessoa, aquilo que eu sinto. E a terceira e última palavra que Davi usa é ratahá, que é pecado mesmo, limpo e puro, que significa errar o alvo, errar a meta, errar o propósito de Deus. E aqui a ênfase recai sobre o pensamento. Então observe que Davi apresenta no seu texto
3 ênfases para o pecado: o pecado voluntário, o pecado do sentimento e o pecado do pensamento. E estas coisas somadas a nós, ou uma ou outra, são responsáveis por nos afastar da presença de Deus e subtrair de nós a alegria de estar na sua presença. Aí sabe, meus queridos irmãos, a consciência do rei Davi era que sem Deus a sua vida seria um fracasso completo. Paralelo ao Salmo 51, Davi escreve o Salmo 32, que eu quero terminar a mensagem de hoje com este texto. Salmo 32, quando Davi escreve as palavras assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. A alegria no Senhor é a nossa força. Paulo disse aos Filipenses: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Seja o vosso prazer o Senhor. Que essa noite, quando somos convidados a termos de volta a alegria de estarmos no Senhor, que você atenda esse convite. Eu não sei o que foi que entristeceu você, mas uma coisa eu tenho certo: não foi o Senhor que fez isso. Talvez os homens, talvez você mesmo buscou a tristeza para a sua própria alma, mas está aqui hoje alguém que é o Senhor da alegria, alguém que pode restituir a você a alegria que você perdeu ou que lhe foi subtraída. Talvez uma angústia, uma palavra maldita, um olhar, uma expressão mal colocada.
te entristeceu, ou até mesmo o pecado bateu a sua porta de uma forma simples, boba, e você abriu a porta e agora você não consegue mais colocar fora. Talvez você perdeu o ânimo e o prazer pela causa do Senhor, porque você já insistiu tantas vezes e você foi tão machucado. Mas o Senhor continua vivo. O Senhor continua olhando para nós. O Senhor continua sendo a nossa motivação primeira. Hoje o Senhor está convidando você para viver essa alegria. Olhar para o Senhor. Olhar para o céu. Olhar para o Senhor da sua vida. A angústia e a condição de afastamento do salmista era tamanha que as expressões do texto, quando ele se refere a Deus, ele diz: ó Deus. Ele estava vivendo uma condição tão indigna que ele era incapaz de chamar pelo meu Deus. Mas esse Deus está aqui hoje. Eu não tenho dúvidas de que Ele está aqui. Se você nunca sentiu essa alegria, ou talvez se você perdeu essa alegria por algum lugar, o Senhor hoje te convida para ser a sua alegria, restituir a sua alegria. Mas você precisa vir para Ele. Você precisa vir para o Senhor. Você precisa fazer um acerto com Deus. E o Senhor está hoje chamando você para fazer isso. Se você entendeu essa mensagem, e você compreende que você precisa conhecer Deus, entregar sua vida para Ele, eu quero lhe convidar em nome de Jesus para você fazer isso agora. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que olhe para nós. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que está aqui essa noite. Que o Senhor nos contemple e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém.